Isso. Vamos lá. Espera aí que apareceu uma tela aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, do grupo, né, do Luciano. Então, vou apresentar a nossa pesquisa para vocês, né, que é sobre o impacto, né, dos casos do Covid-19 e a mudança de percepção dos usuários do Twitter sobre o governo brasileiro. Tá? Então, essa aqui é a nossa agenda, mas eu vou passar aqui rápido, tá, para a gente não perder tempo. Então, eu inicio essa apresentação numa contextualização, vou passar pela motivação, objetivo, em seguida vou apresentar o nosso processo de coleta e análise de tweets, que nós consideramos que ele é uma das contribuições da pesquisa, e vou apresentar os experimentos que nós executamos e, finalmente, a conclusão. Então, ó, gente, aqui o que eu vou falar pode estar claro para todos, né, porque todo mundo aqui viveu a pandemia, mas eu preciso passar alguns pontos aqui para contextualizar a pesquisa. Tá? Então, o Brasil, né, durante o ano de 2021, ele viveu a maior crise sanitária da história, né? Uma crise de proporções épicas. Né? Milhares de famílias foram afetadas, inclusive algumas famílias se uniram, né, para formar grupos sociais para cobrar a eficiência do governo no combate à pandemia. Então, nesse período, as ações do governo, a forma como elas foram conduzidas, elas foram muito discutidas, né, pelas pessoas, né? E todo esse momento ele foi refletido nas redes sociais, né? Essa discussão, as polêmicas, os casos, né? Então, como é que isso foi refletido nas redes sociais, né? Isso foi através de debates, né, na rede, né? A comoção social deflagrou vários debates relacionados à pandemia, né? E isso foi parar nas redes sociais. Então, nesse cenário, o Twitter, atualmente, é uma das principais plataformas, né, na área do discurso político. Inclusive, é muito usado pelo Bolsonaro, pelo governo, né, para comunicar. E durante o ano de 2021, muitas questões polêmicas sobre a pandemia estavam no centro do debate, né, no Twitter. Né? Então, nesse slide aqui, eu mostro dois tweets, e um do próprio Bolsonaro, né, sobre a pandemia, né, com as questões polêmicas, né, dele, né, e o outro do órgão de saúde, né, que é o OMS, com recomendações sobre como, né, os governos deveriam agir, né, para conduzir a pandemia. Né? Então, então, o Twitter, né, como um palco do debate político, ele está repleto de opiniões políticas. Né? E nesse período da pandemia, milhares de famílias impactadas, né, ele também está repleto, né, de dramas familiares, né, que as pessoas publicaram, né, que viveram em função da Covid-19. Tá? Então, essa é a base do nosso trabalho. Tá? Nós exploramos dois tipos de eventos. Dois tipos de eventos. Tá? Os eventos, né, com relatos de dramas vividos pelas pessoas, né, pelos familiares dessas pessoas, e também as opiniões políticas, né, dessas mesmas pessoas, né, que publicaram esse relato. Então, gente, o que nós precisamos compreender aqui é a relação disso, né? Como se relaciona, né? Então, mais para frente, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que esse é um diferencial do nosso trabalho, que a maioria dos trabalhos eles exploram a mudança de percepção das pessoas, mas mediante um único evento, né? Um tempo fixo, né? A partir de uma data, vamos dizer assim, né? O nosso não, o nosso ele tenta inferir, né, uma mudança de percepção das pessoas, né, baseada no relato de cada uma das pessoas, de cada uma dessas pessoas individualmente. Mais na frente eu vou mostrar como. Então, veja, um fato que nós observamos foi que muitas pessoas usaram o Twitter, né, para relatar os seus dramas, né, por causa do Covid, né, seus familiares, e nós sabemos que o Twitter está repleto de opiniões políticas, não é verdade? Então, o que nos motivou foi compreender se esses relatos dos dramas estão relacionados à percepção das pessoas em relação ao governo. Né? O que as pessoas falavam, né, em relação ao governo Bolsonaro antes de elas viverem, né, esse
esse caso, esses dramas, né, causados pelo Covid na família, né, que elas passaram a falar depois, né, sobre o governo, né? Será que uma tragédia, né, familiar causada pelo Covid, como é o caso de morte, né, ou mesmo receio de algo mais grave aconteça com um familiar que pegou, está internado com Covid, será que isso faz a percepção das pessoas mudarem, né? Então, é isso que a gente procura investigar, e é isso que motivou a nossa pesquisa, tá? Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo no próximo slide da forma como exploramos essa relação, né, dos relatos de vida e as opiniões sobre o governo. Então, ó, gente, aqui é um exemplo de um tweet que relata, né, um drama familiar que nós estamos falando aqui, tá? Então, perceba uma mensagem. Meu irmão, 75 anos, 2 doses de Coronavac devidamente tomado, encontra-se internado com Covid-19, né? Então, esse é um relato, né, de uma pessoa que viveu assim, impactada, né, pela Covid-19. A família dela foi impactada. Então, essa pessoa ela já existia no Twitter antes desse relato e ela continuou existindo depois desse relato. E certamente ela falava algo antes relacionado ao governo e continuou falando depois, né? Até porque nós só consideramos para essa pesquisa pessoas que falavam sobre o governo antes e depois. Tá? Então, olha o que a gente fez. Esse relato, nós chamamos esse tipo de relato, né, de tweet base. Tá? E nós utilizamos ele como um divisor temporal, né? Um divisor de tempo para a comparação da percepção das pessoas antes e depois, no caso aí desse tweet, como exemplo. Né? Então, a partir desse tweet, nós coletamos e analisamos, né, outros tweets dessa mesma pessoa, né, que ela postou 30 dias para trás e que tem relação com o governo, né? No caso aí que a pessoa postou aí a mensagem, Rio de Janeiro está lindo, é Bolsonaro 2022. Um outro tweet, eu te amo, presidente Bolsonaro. Tá? Então, esse tweet que ela postou antes dela relatar um caso de Covid na família, e também coletamos 30 dias depois que ela relatou esse caso de Covid na família. Né? Então, vamos ver dois exemplos aqui que essa mesma pessoa postou, né? Presidente, meu irmão, 75 anos, tomou duas vacinas, 2 doses da vacina Coronavac, e hoje está internado. Quem deve ser responsabilidade judicialmente? Aposta outro. Aí ela cita, né, o presidente, né, uma direta do presidente. O senhor não está sendo um bom exemplo na pandemia. Estou muito triste, pois o meu irmão está internado com Covid. Né? Então, mas é lógico que esse exemplo que a gente está dando é um exemplo tendencioso, né? Apesar de ser um tweet real que nós coletamos. Tá? Então, para deixar claro para vocês, né, nós procuramos mostrar aqui um exemplo que fosse bem contundente, né, que a gente conseguisse mostrar o que a gente espera que acontecesse. Né? A nossa hipótese é que isso aconteça, mas às vezes a mudança de comportamento é muito sutil, tá? E às vezes nem mesmo, tá? É difícil captar essa mudança. Então, olha, gente, o objetivo do nosso estudo também, ele é uma das principais contribuições também, tá? Né? Nós consideramos que uma das principais contribuições do trabalho, né? Do nosso trabalho, está justamente no processo, né, de coleta e análise, né, que a gente elaborou e executou para compreender a mudança de percepção das pessoas sobre o governo Bolsonaro antes e depois do tweet base, né? Então, o nosso processo está diretamente ligado ao nosso objetivo. Então, aqui nós chegamos na questão de pesquisa, e ela também está relacionada, né, tem relação direta com o objetivo, né, que é compreender se as pessoas mudam de opinião ou não depois de ter um familiar acometido pela Covid-19. Tá? E essa questão de pesquisa, nós derivamos elas em uma série de subquestões. Tá? Eu não vou mostrar aqui agora, que são 9 subquestões, mas mais na frente eu vou mostrar algumas análises que a gente fez para explorar, né, essas 9 subquestões de pesquisa. Tá?
Então, vocês lembram do processo que eu falei que seria uma contribuição, né, do nosso estudo? Então, esse é o processo, tá, que nós elaboramos para compreender o fenômeno. Tá? E nesse processo, nós temos algumas etapas, né, que eu vou falar sobre elas, tá? Etapa muito importante. Bom, nós temos duas etapas de coleta de tweets, né, que são muito importantes, né? Elas estão relacionadas à obtenção dos tweets, daqueles tweets que eu apresentei, anteriormente, né? Tanto do tweet base, a primeira, e a segunda, essa segunda etapa que eu marquei ali, né, que eu destaquei, ela é responsável por coletar outros tweets dos usuários, né, antes e depois do tweet base. Então, esse processo ele inicia buscando por pessoas que relataram, né, casos de Covid na família, e para cada uma dessas pessoas a gente faz uma segunda coleta, coletando 30 dias para trás, 30 dias para frente, o que ela falou sobre o governo, né? Outra etapa importante desse processo, preciso falar aqui, e que também nós consideramos como uma outra contribuição do nosso estudo, né? Que é a etapa de análise automática de sentimento. Então, além do processo que do próprio processo que nós consideramos uma contribuição, tá? Uma outra contribuição foi a comparação dos resultados gerados, né, por diferentes analisadores, e a gente analisou nessa etapa aí. Tá? Então, a gente pega cada um dos tweets, e cada um desses tweets eles tem um sentimento avaliado por diversos avaliadores de sentimentos. Tá? Isso permite que a gente faça, no final, uma comparação entre os avaliadores, né? Para ver a correspondência entre eles. A outra etapa importante é a etapa de avaliação manual. Tá? Nós utilizamos ela como parâmetro para comparar as classificações automáticas, né? Para avaliar, né, como foi classificado automaticamente e comparar manualmente para ver se teve uma boa classificação automática. Né? Um outro ponto é que esse processo ele foi desenhado de modo, se possível, que instanciá-lo, né, em diferentes configurações, de acordo com o objetivo pretendido. Então, isso permite que ele seja usado também em outros contextos, né, diferente do nosso contexto, da nossa pesquisa. Tá? Agora eu vou falar para vocês por que o nosso processo é diferente dos processos de outras pesquisas, né, e por que nós consideramos ele uma contribuição. Tá? No geral, as outras pesquisas, né, baseiam o evento analisado num ponto no tempo. Tá? Então, as outras pesquisas que nós percebemos, né, por como fazer os passos, né, para análise, elas se baseiam em um ponto único no tempo e analisam naquele tempo antes e depois. Esse exemplo que eu botei na esquerda ali, numa linha do tempo ali, do trabalho, de um outro trabalho, né, é um exemplo. Né? Esse trabalho ele inicia analisando ali a data exata do início da pandemia e ele, além disso, ele analisa exatamente o mesmo assunto do evento, né? É diferente do nosso, né? Ele coleta os tweets e analisa sobre o mesmo assunto, né? Sobre a pandemia. Então, ele coleta tweets sobre a pandemia e analisa a percepção sobre a pandemia. Tá? Enquanto o nosso, além do nosso processo, né? Ele ter eventos individualizados, né? Cada usuário, nós temos uma variação, né, no tempo e no espaço, né, no espaço de cada usuário e também no tempo, porque cada usuário, né, publicou ali um relato em um tempo diferente. Tá? Além disso, nosso processo ele utiliza um tipo de evento para identificar os usuários, né, que são os relatos de pessoas atingidas pelo Covid na família. Tá? Então, a gente usa esse tipo de evento para identificar os usuários, mas a mudança de percepção, né, é sobre um outro assunto, né? É sobre o governo, na verdade. A gente tenta fazer uma relação aí. Né? Enquanto os outros trabalham, é o mesmo assunto. Né? Eu coloquei aqui também, mais um ponto, tá? Mas com menos destaque,
que é a diferença entre a quantidade de classificadores de sentimentos que o nosso trabalho usa e a dos outros trabalhos que a gente pesquisou. Tá? Enquanto o nosso usa múltiplos classificadores, a maioria dos trabalhos que a gente pesquisou, eles usam um único classificador de sentimento. E depois, com a comparação, a gente vai ver que a gente tira uma conclusão disso, que você utilizar, dependendo do classificador que você usa, você pode chegar a um resultado diferente. Aí isso a gente vai ver mais na frente. Né? Agora, eu vou voltar aqui no processo para apresentar as ferramentas que foram utilizadas. Então, para a coleta dos tweets, nós utilizamos duas ferramentas, né? A TweetPy e SN Scraping. Tá? Então, a gente também precisou traduzir os tweets, né? A gente precisou fazer a tradução para o inglês, porque nem todas as ferramentas de análise de sentimentos que a gente utilizou, elas trabalham com o português, então a gente precisou traduzir os tweets desenvolvendo para o inglês. E sobre os analisadores de sentimentos, vale ressaltar que a utilização de múltiplos avaliadores, múltiplos classificadores, né, permitiu a gente tirar conclusões importantes que eu já mencionei. Né? Mas isso eu vou mostrar. Vou aproveitar aqui agora também para falar sobre um conjunto de métricas, né, que nós utilizamos na etapa de avaliação de mudança de percepção. Né? Quais foram as métricas que a gente utilizou para comparar o antes e o depois. Então, diante da abordagem quantitativa da nossa pesquisa, nós adotamos aqui um conjunto de métricas, né, para avaliar se houve mudança na percepção das pessoas. Né? Que foram o percentual de sentimentos, o percentual de intensidade de sentimentos, né? E a intensidade de sentimentos é negativo, neutro, positivo, e dentro disso a gente criou subcategorias, né? Forte, médio, fraco. Tá? Utilizamos também contagem de tweets, né? E usamos para comparar se houve mudança em relação à quantidade de tweets que o usuário postava antes de publicar o tweet base dele e depois de publicar esse tweet base dele. Utilizamos também frequência de palavras, né? Nós usamos para comparar a frequência das palavras mais usadas antes e depois, né? Para ver se os usuários continuaram usando as mesmas palavras, se as palavras mudou e a frequência dessas palavras antes e depois. Então, para conduzir as nossas análises, nós realizamos 2 experimentos. Tá? Sobre o nosso primeiro experimento, nós fizemos uma publicação, né, no RICS, que é a Conferência Internacional do Havaí de Ciências e Sistemas, em 2022. Mas esse primeiro experimento ele tinha algumas limitações, né? Tipo, que eu listei ali. Temporalidade de 72 dias, nós consideramos que analisamos um período pequeno, né, de 72 dias. A tradução, né, a gente precisou traduzir os tweets. Né, a análise de sentimento, quando comparamos a análise de sentimento feita automaticamente com a manual, nós constatamos uma baixa correspondência. Né, então, diante dessas limitações de pesquisas, nós resolvemos continuar investigando através de um segundo experimento, aproveitando o conhecimento que nós adquirimos nesse primeiro experimento. Tá? Então, agora aqui eu vou mostrar algumas diferenças entre o nosso primeiro e o segundo experimento. Tá? Então, enquanto o nosso primeiro experimento nós analisamos 72 dias, no segundo experimento, né, nós analisamos 365 dias, foi exatamente o ano de 2021 inteiro. Né, nós buscamos relatos, né, os tweets base, né, que são relatos das pessoas sobre um caso que eu vi na família durante 2021 inteiro. Enquanto o primeiro experimento, os tweets, a gente obrigatoriamente teve que traduzir todos para o inglês, porque usamos uma única ferramenta de análise de sentimento que ela avaliava em inglês. No nosso segundo experimento, nós mudamos as ferramentas, né, então incluímos ferramentas que capazes de fazer a análise em português também. Aumentamos o número de classificadores, enquanto usamos um no primeiro, usamos assim, 4 analisadores no segundo. Né? E também as nossas análises, né? Nós aumentamos, no segundo experimento, aumentamos
consideravelmente o número de análises. Enquanto no primeiro experimento, nós tínhamos duas subquestões de pesquisa, né, que nós analisávamos. No segundo experimento, que também a gente considera também mais uma contribuição do nosso estudo, na quantidade de análise, na forma que a gente tentou investigar ali os dados para ver se detectavam a percepção. Tá? Foram 9 subquestões de pesquisa analisadas, né, buscando 9 formas diferentes de tentar identificar uma mudança de percepção nos dados. Aqui embaixo eu coloquei os dados, tá? Só é importante aqui, vou tentar só uma comparação aqui, né, os dados de um experimento para o outro. Né? Enquanto no primeiro experimento nós analisamos cerca de 10 mil antes, né, cerca de 10 mil antes e 10 mil depois, no segundo experimento nós aumentamos, né, esse número de tweets analisados, né, para 130 mil antes, mais ou menos 130 mil depois. Né? Isso aqui dá uns 270 mil tweets que foram classificados. Todos eles tiveram sentimento classificado por todas as ferramentas que nós usamos. O número de usuários subiu de 447 para 4.918 no experimento. Entretanto, a média de tweets postados por usuários antes e depois, né, do tweet base, a gente percebeu aqui que a média fica bem próxima, né, entre os dois experimentos, né, apesar do número, né, de usuários ser bem diferente, a gente percebe que a média, né, de tweets postados antes e depois ela se mantém. Então, vamos continuar. Então, depois de coletar os tweets, né, antes e depois, né, do tweet base de cada usuário, os tweets foram submetidos à análise de sentimento, né, utilizando as ferramentas que eu falei. Então, nós categorizamos cada tweet, né, de acordo com as categorias que aparecem nos gráficos, né? As categorias e subcategorias. Negativo, positivo e neutro, dentro de cada uma as subcategorias. Tá? Então, nós comparamos os percentuais. Né? Foi assim que a gente fez a comparação do antes e depois. Comparamos os percentuais de cada categoria, né? Dos pares negativo com negativo, né? Negativo forte com negativo forte. Né? Antes e depois, comparando os percentuais, né? Para determinar, né, se houve uma mudança ou não dos sentimentos. Tá? Então, nós percebemos que os percentuais variaram levemente, né, quase perceptível a variação. Né? Os sentimentos negativos, antes e depois teve uma variação de 1%, ele caiu 1%. O positivo, antes e depois, quando comparado, ele teve uma variação de 0,3%, também muito pouco. E essa diferença refletiu no neutro, né? O neutro aumentou 1,3%. Tá? Então, nós verificamos se, entre os grupos, né, se havia uma diferença estatisticamente significativa. Tá? Então, executamos um teste de Newton, que ele procura, né, se tem variância entre os grupos, né, diferença significativa entre os grupos analisados, e somente 2 categorias apontaram que havia. Então, para essas categorias que o teste apontou que havia diferença significativa, nós aplicamos um teste de tamanho de efeito, do Wagner Delany, e esse teste, né, o resultado foi 0,5 e 0,45. E quanto mais próximo de 5, significa que a diferença é pequena. Então, a diferença aqui foi muito, muito pequena. Né? A variação encontrada nessa análise é considerada pequena. Desprezível. Então, sobre as análises que eu falei, tá? Então, no nosso segundo experimento, além da intensidade dos sentimentos de maneira geral, né, nós pegamos esses usuários e dividimos, né, em categorias de grau de gravidade dos relatos. O que é isso? Nós pegamos os relatos e separamos, analisamos separados. Quem falou que o parente morreu, quem falou que o parente foi internado, né? E quem falou que o parente simplesmente teve o Covid, nós analisamos separado, né? Porque esperando que
talvez dentro do grupo que falou que o parente morreu, talvez ali a gente pudesse encontrar alguma diferença, né, na percepção em relação ao governança depois. Também analisamos em relação ao grau de parentesco, né? Nós separamos os grupos, né, de quem falou sobre os avós, quem falou sobre os pais e quem falou sobre os filhos. Analisamos de maneira separada também. Quantidade de tweets antes e depois, para ver se muda, né? Que eu expliquei anteriormente, para ver se muda antes e depois a quantidade de tweets que uma pessoa postou, né? Em relação ao sentimento, que ela sentiu antes e depois. As números de palavras, né, que eu já expliquei. E a relação dos sentimentos também, com o número de casos de morte provocados pelo Covid. Porque nós cruzamos, né, os sentimentos no tempo com o número de casos de morte, né, durante o ano de 2021. A gente poderia encontrar ali uma diferença maior quando o número de casos estava alto. Tá? Então, também, para todas essas análises, tá, nossos resultados não revelaram mudança de percepção das pessoas, né, em relação ao governo Jair Bolsonaro. Foi perceptível. Todas essas nós fizemos, né, praticamente o mesmo teste que eu mostrei naquele gráfico anterior. Entretanto, apesar de o antes e o depois, né, avaliado pela mesma ferramenta, mudar muito pouco, veja, 21,8 neutro, 22,1, 39, aqui tudo percentual, né? 39% e 38,3%. Apesar de dentro da mesma ferramenta, a variação ser muito pouca antes e depois, nós percebemos que quando nós comparamos o que foi avaliado pelas ferramentas, separadamente, né, o Vader antes e o TextBlob antes. Né? A gente percebe aqui, ó, que o TextBlob ele avaliou aqui 40% como neutro, e o Vader só 21% antes. Né? E depois, ó, tem uma diferença grande aqui também. O Vader avaliou 22% e o TextBlob 40% só. 40%, bem mais do que o Vader. Então, a gente percebeu uma diferença grande, não entre o antes e depois, mas entre as ferramentas. Né? O que as ferramentas, como as ferramentas classificaram. Então, a gente percebeu que o Vader existia um balanceamento entre os neutros, entre os negativos e positivos. O TextBlob tinha uma tendência aos sentimentos neutros. Né? Então, ficou muita coisa como neutro. E o Polyglot, tanto em inglês quanto em português, ele apresentou uma tendência de neutra a negativo. Tá? Nós percebemos essa diferença entre as ferramentas. Entretanto, quando comparamos cada uma delas com a avaliação manual que nós fizemos, né, nós avaliamos 2.485 tweets, tá? E o classificador que chegou mais próximo, né, da classificação manual, né, teve mais correspondência, foi o Vader, com 45%. Também foi baixo, consideramos baixo também. Então, depois de observar essa diferença de classificação, né, dos mesmos tweets em ferramentas diferentes, nós vamos tentar entender, né, o que ocorreu, né, por que se deu essa diferença entre as ferramentas. Tá? Então, essa aqui é mais uma contribuição também que a gente acredita, que nós acreditamos ser, né, mais uma contribuição no nosso trabalho, essa comparação entre as ferramentas. Tá? Então, nesse diagrama que vocês estão vendo, eu mostro o percentual de correspondência entre as ferramentas, né? Vader, TextBlob e o Polyglot, em inglês, tá? Porque aqui eu peguei todos que passaram pela tradução, tá? Porque senão ia ficar uma coisa... Não teria como comparar um que não sofreu a tradução com outro que sofreu, tá? E apesar de que a gente já viu que o Vader, mesmo com a tradução, ele é uma ferramenta que existe a tradução, ele só analisa em inglês, a gente percebeu que o Vader, ele foi o que mais acertou, né, comparando com a nossa classificação manual. Tá? Então, nós percebemos que entre todas as ferramentas, quando comparamos só as ferramentas automáticas, houve uma correspondência de 22%. Tá? Então, aqui é baixo. E ainda mais baixo quando nós incluímos
a classificação feita por todas as ferramentas e também com a nossa classificação manual. Aí cai para 18%, tá? E essa discordância, né, entre as ferramentas também foi observado em um outro estudo, né, relacionado, e onde o autor ele comparou ferramentas, né, que utilizam técnicas diferentes, né, para classificar o sentimento, né? Ele analisou e comparou o Microsoft Azure, o IBM Watson, né, o Google Cloud e o Amazon Web Services. E para as três ferramentas, né, para a mesma situação, as mesmas classificações, ele observou também somente 48% de correspondência entre as ferramentas. Tá? Então, aqui, a gente considera, né, que é mais uma contribuição da nossa pesquisa, já que a seleção da ferramenta, né, já que a seleção da ferramenta pode impactar nos resultados que você procura. Né? Tá? Então, agora, vou aqui para a conclusão. Tá? Então, nós concluímos, né, tá? Nós analisamos, no período correspondente ao ápice da pandemia, que foi o nosso primeiro experimento no Brasil, né, e todo o ano de 2021. Tá? Descobrimos que os sentimentos variaram muito discretamente, a variação foi desprezível, tá? E a discreta variação não revelou mudança importante na percepção das pessoas. Tá? As contribuições eu já falei, né, considerando o processo, a comparação entre as ferramentas, o número de análises exploradas na pesquisa. Mesmo esse nosso segundo experimento também, nós continuamos com limitações, né? E os analisadores, né, continuaram exigindo a tradução para o inglês. Né? Percebemos que esses analisadores, a ausência, né, de palavras relacionadas ao nosso contexto, nesses analisadores, né, eles impedem, né, a classificação correta do sentimento. Né? A janela de tempo dos tweets antes e depois que nós analisamos foi limitada em 30 dias. Isso poderia ser aumentado. Né? E a identificação de sarcasmo nas mensagens, porque nós não incluímos um mecanismo de identificação de sarcasmo. A gente sabe que uma mensagem, né, que contém sarcasmo, ela pode estar escrito uma coisa, mas com um outro significado, com um outro sentimento ali por trás. Como trabalhos futuros, nós sabe das evoluções, né, dessa área de análise de sentimento, e nós consideramos, né, que outros trabalhos poderiam estender o nosso, né, mas usando outros tipos de classificadores, como o mecanismo de machine learning, né, claro que em posse, né, de um dataset, né, com tweets, né, rotulado, com qualquer outro texto rotulado, eles poderiam usar, mas usamos porque a gente tinha um dataset no nosso contexto rotulado. Né? Inclusão de análise, considerando aspectos qualitativos, que nós não incluímos. Tá? E também pode ser estendido no nosso trabalho uma análise, né, da mudança individual das pessoas, né, da percepção individual. No nosso trabalho, nós tentamos identificar uma mudança geral. Tá? Considerar também outras análises sobre perspectivas regionais ou de gênero. Né? No nosso processo de coleta, poderia ter sido, ele pode ser utilizado de maneira geral em outros contextos, né? Para investigar o que as pessoas aqui as pessoas atribuem a causa vividas por ela. Né? A gente entende que o nosso processo pode ter essa abordagem também no nosso trabalho. Então, obrigado. Perguntas?